Hoje a gente vai bater um papo com o Diego Pérez, que é fundador da SMU e também o presidente da BFintex, a Associação Brasileira de Fintechs. Tudo bom, Diego? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Então, Diego, a gente tinha conversado um pouco, né? Você tinha falado do seu passado, que você foi advogado, e acho que hoje você entrou de cabeça total nesse ecossistema, né, de startups, de fintechs. E eu queria saber um pouquinho de você. Então, como foi essa mudança? O que você fazia antes, né, como advogado, e como é que você foi cair como presidente da BFintex, fundar uma empresa e ajudar fundadores a conseguirem recursos, Claro. né? Para mim foi uma transição talvez natural, eu diria, né? Porque eu prestei assessoria jurídica, né? Trabalhei em escritório de advocacia há muitos anos da minha vida, desde a faculdade, estágio, né? E sempre muito focado em direito para tecnologia ou mercado financeiro. E sempre que tinha algum caso interessante de investimento em startups, fusões e aquisições, né? Ou grandes empresas de tecnologia comprando uma startup, eu ficava fascinado, né? Então eu sempre pensei, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar nisso, né? Então vou focar e me direcionar nisso. Mas eu percebi também que a parte empreendedora era assim, até mais atrativa, né, do que prestar assessoria jurídica, porque você estava realmente no controle da situação, né? O advogado ele indica para que caminho que você deve ou não seguir, e o empreendedor não, o empreendedor ele toma essa decisão, né? Então, aí eu virei de lado, eu enxerguei uma oportunidade de empreender no mercado financeiro, mas também usando tecnologia, e hoje estou aqui, né? Então, eu sou sócio fundador da SMU, que é uma plataforma de investimento em startups. A gente conecta empreendedores com investidores, né? Rodadas de investimento que começam ali em 500, 600 mil reais, podem chegar até 5 milhões de reais dentro da plataforma. E você começou, então, a jornada abrindo já a SMU, então, Isso. fundando uma startup. Eu lembro até hoje, assim, quando eu ainda estava na advocacia, teve um grande banco que pediu um parecer para o escritório, né, onde a gente trabalhava, para falar sobre fintechs como um todo, assim, né. Falou assim, a gente quer saber quais são as áreas que estão se destacando do ponto de vista jurídico, quais são os desafios. E aí eu fui o advogado selecionado para fazer essa pesquisa. Aquilo virou a chave, assim, sabe? Me trouxe novos horizontes, né? Então eu fiquei muito apaixonado pelo tema. E aí um dos itens desse estudo que eu fiz falava sobre crowdfunding, né? Muitas empresas de fora do Brasil desenvolvendo isso. E na época eu prestava assessoria jurídica não só para investidores, mas também para empreendedores, né? E muitos dos investidores que conversavam comigo, eles falavam assim, ô Diego, sempre que aparecer uma nova startup, me avisa, né? Porque eu tenho interesse em investir. E os empreendedores a mesma coisa. Falou assim, cara, você que trabalha com os investidores, me apresenta um ou outro aí para eu falar sobre a minha empresa. E aí, cara, pensei, por que eu não posso criar essa plataforma onde eles se encontram, né? Ao invés de eu, Diego, fazer essa ponte, eu já crio um ambiente digital onde eles se encontram naturalmente. Então foi aí que surgiu a SMU. E você abriu com quem a SMU? Então, você saiu de advocacia já para empreender e, na verdade, já para investir em outras startups. Você já era investidor anjo no Eu não passado? era investidor anjo, né? Mas eu prestava assessoria jurídica para investidores anjo, então eu sabia mais ou menos como funcionava. Mas eu também tive 2 sócios que eram de mercado financeiro e que estavam sempre de olho em novas coisas, ou para investir, ou até para empreender mesmo, assim, sabe? Mas mais como um hustle job, né? Uma oportunidade de remuneração alternativa. E aí eles pensaram também meio que no mesmo momento em fazer alguma coisa relacionada ao mercado financeiro e tecnologia. E quando a gente se encontrou, falou assim, não, isso daqui acho que dá para desenvolver. E aí eu fui responsável pelo desenrolar jurídico, né? Como fazer, como colocar de pé e como não infringir as regras de mercado financeiro, e eles, ou a parte de financials mesmo. Puxa, eu acho que crowdfunding cada vez mais tem tido um papel importante aí no ecossistema e acho que a gente vai abordar um pouco sobre isso. Mas antes eu queria entender um pouco mais do Diego, né? E daí, assim, você acho que entrou com tudo nesse ecossistema, né? Tanto sendo o empreendedor como o cara que consegue financiar o funding de algumas startups via sua plataforma. E pelo que eu entendi, você também investe em algumas startups, né? Na física. Sim. O que é o propósito de tudo isso? Então, o que você viu, né, quando advogado e você falou, puxa, eu preciso fazer isso, né? Eu quero saber como funcionam essas rodadas e quero entrar para fazer isso. O que é a motivação do Diego? A motivação minha, né, Diego falando,
é causar um impacto positivo nas pessoas, né? Então, assim, me sentir parte daquilo e contribuir para o sucesso das pessoas, né? E não somente o sucesso do investimento. Claro, todo mundo quer ter um retorno sobre o valor que você investe, mas é importante você também enxergar o potencial que aquilo causa nas pessoas que estão por detrás. Não só o empreendedor, mas a equipe também que ele envolve, né? Então, tem muitos empreendedores assim que não tem nem o plano A, é só o plano, sabe? Porque é o único caminho que ele tem para seguir dali em diante, né? E ele acaba também atraindo outras pessoas que trabalham com ele. Isso para mim é fantástico, assim, só de visualizar alguns cases de empresas que eu investi, seja pela SMU ou na pessoa física, de ver elas crescendo, contratando pessoas, assim, sabe, mudando vidas, né? Isso para mim é um grande propósito. Poxa, legal, legal. E juntando um pouco com a SMU, então, quando você fundou a SMU? A gente fundou a SMU, assim, um projetinho mesmo, né, que a gente se reunia para falar sobre a SMU 2012. A gente incorporou o CNPJ em 2013, tá? Só que em 2013 a gente ainda estava naquela transição, né? Meus sócios ainda estavam no mercado financeiro, eu ainda estava na advocacia, a gente se encontrava uma vez por semana para montar a empresa, né? Que o negócio não anda no mesmo ritmo. Só que assim, não anda no mesmo ritmo e tinha uma questão regulatória assim muito cinzenta. A gente tinha medo de eventualmente lançar o serviço e no dia seguinte ser barrado por questões regulatórias. Então a gente se debruçou muito tempo, né? A gente ficou pelo menos um ano e meio estudando como fazer. E aí em 2014, né, de 13 para 14, eu virei a chave. Eu fui o primeiro do time, né, dos cofundadores. Eu larguei a advocacia e falei assim, não, agora a gente está pronto, né? A gente lançou primeiro um portal, que foi um portal de conteúdo para ensinar o que era crowdfunding, por que dava para investidores, pessoas físicas, investirem com pequenos montantes em startups, para depois a gente lançar a plataforma, né? E aí a gente lançou a plataforma mesmo em 2015. Você validou então antes de colocar a plataforma no ar, né? Eu tive que validar e assim, como o conceito é crowd, ou seja, multidão, eu também preciso ter uma comunidade antes, né? Não adianta eu lançar o serviço sem ter essa comunidade. Eu ia ter muita dificuldade. Essa comunidade eram os próprios investidores que, no começo pelo menos, que te diam um conselho jurídico para conseguir investir nessa... Isso, os próprios investidores, né? Inicialmente eram pessoas do nosso ciclo, né? Pessoas que ou já investiam em startups que a gente era próximo, ou que eu, como advogado, prestei assessoria jurídica para os negócios desses investidores, e aos poucos ia expandindo, né? Mas o conceito era trazer para uma linha mais abaixo, né? Porque antes o investimento em startups era muito restrito a pessoas ou de alta renda ou muito bem conectadas, né? Sim, uma elite, né? Digamos assim, pouquíssimas pessoas tinham acesso a essas oportunidades de investimento. E a nossa proposta era trazer isso para um senso comum, para que pessoas que estão navegando pela internet e encontram uma startup bacana, que se identifica, elas também possam investir capital próprio pela internet. Pô, e desse lado, então, do número de pessoas que investem na plataforma, você tem quantos investidores? Ou quantas pessoas já investiram? Tá. A gente tem assim, eu sempre falo de maneira escalonável, né? A gente tem 30 mil usuários cadastrados na plataforma hoje, tá? Em 2021. Desses 30 mil, pelo menos 5 mil já fizeram um investimento, próximo de 5 mil, tá? Já fizeram investimentos. Mas a gente também tem uma newsletter, a gente tem redes sociais, a gente tem LinkedIn dos sócios, enfim. Somando todas essas pessoas que estão conectadas, né, nessa mesma rede, a gente ultrapassa 60 mil pessoas que têm pelo menos intenção de investir em uma startup, né? Então a gente quer converter o máximo possível. É como se fosse um Maracanã, assim, querendo investir em startups, né? Então, mas a ideia é a gente crescer. A gente tem até uma meta agressiva esse ano de 2021, a gente ter pelo menos encerrar o ano com 200 mil usuários cadastrados, tá? Então, de 30 mil para 200 mil é quase 10x, né? E para chegar lá, o que precisa ser feito? Agora a gente está batalhando aí numa estratégia de aquisição de novos usuários, né? Investindo muito em conteúdo digital, investindo muito na parte educacional. A gente também buscando empresas cada vez melhores e mais maduras para que elas naturalmente também possam atrair o seu próprio network, a sua própria comunidade, para que isso daí também enriqueça. Então, por exemplo, a gente tem empresas que captaram com a gente que são muito direcionadas para um público assim, AAA, né? Por exemplo, a Flapper é uma startup de mobilidade, né? Que trabalha com aviação civil privada, né? Jatinhos privados.
onde ele pega empty legs, né? Por exemplo, um avião foi e a hora que ele está voltando não tem ninguém, né? Ele disponibiliza aqueles assentos para pessoas que precisam daquela locomoção naquele momento. Faz uma otimização, né? Do uso de aviação civil privada. E aí, assim, são pessoas que têm muito dinheiro, né? Então, por que não usar a rede dessa startup para também se autofinanciar e a gente acaba aproveitando eles como nossos futuros usuários investidores também. É um case interessante, né? Acho que o empreendedor, o Paul, saiu Paul Malik, na Forbes. Ele é o Forbes 30 Under 30, né? Que ele é um polonês, mas que mora no Brasil há bastante tempo já. Ele também foi CMO da Easy Taxis, né, na parte de internacionalização, né, do projeto de expansão global. Então, é um cara mega relacionado, de alta performance, assim, foi um dos empreendedores que eu tive o maior prazer de trabalhar junto e poder ajudar ele nessa jornada de investimento. Legal, cara. E qual é o diferencial? Então, assim, hoje a gente tem algumas plataformas, né, no mercado que conseguem fazer isso, mas qual é o diferencial da SMU? Então, por que, eu deveria colocar a minha... Estou começando, né, vou fazer uma captação de recursos. Primeiro, por que eu deveria usar o Equity Crowdfunding e por que a SMU? Bom, o diferencial da SMU é porque nós não somos só uma plataforma, tá? A plataforma é simplesmente a ferramenta de conexão entre o empreendedor e os investidores. Mas nós, SMU, a gente se posiciona como investidores também, né? Então a gente tem um veículo de investimento nosso, com capital próprio, dinheiro dos sócios, dinheiro da própria SMU, que ela retroalimenta, né? Conforme novas captações vão tendo sucesso, uma parte da nossa rentabilidade entra nesse fundo. E recentemente a gente se capitalizou com o Family Office, né, que entregou aí um capital disponibilizou para a gente investir, né, em startups, que isso tá bem legal, assim, sabe? A gente consegue começar novas ofertas com uma parte do valor já comprometida, né, da meta, né? Então, assim, se ela quer captar R$1 milhão, a gente já começa com 100, 150 mil reais comprometidos. E isso você faz em quase todas as empresas que passam na plataforma ou com algumas que você seleciona? Todas. Todas? Isso por quê? Primeiro, para mostrar total alinhamento com o nosso público investidor. Então, eu falo assim, ó, não estou só te apresentando uma oportunidade, estou te convidando para co-investir comigo, né? Legal. E o seu sucesso é o meu sucesso, tá? E por outro lado, esse é importante também, é um diferencial nosso, porque a SMU se torna legítima para representar esses investidores no dia a dia após captação, né? Então a gente tem um departamento, por exemplo, que coleta informações sobre o desempenho da empresa e faz os reportes trimestrais, né? A gente também tem um departamento dentro da SMU que busca o sucesso das empresas investidas, que a gente chama de Portfolio Success. Ou seja, se nós estamos investindo, a gente não quer que aquilo só aconteça se acontecer, a gente provoca que o sucesso aconteça, né? Então a gente busca seguir a estratégia da startup. Então, minha estratégia é ser vendido para um grande conglomerado. A gente vai procurar primeiro na nossa rede se tem alguém desse grande conglomerado que pode abrir essas portas. Se não tem na nossa rede, a gente vai atrás das conexões. E a nossa missão é fazer com que isso aconteça. Ou seja, acho que para o empreendedor, né, ele sabe que ele vai ter uma ajuda de vocês e para o investidor, ele sabe que você está lá também, tem aquele skin in the game no investimento. E não é só o crowd money, é o smart money também, né? Legal. Porque por mais que sejam pessoas espalhadas que estão investindo, elas também podem ajudar no sucesso do negócio, elas podem trabalhar como embaixadores daquela empresa. Porque se você investir numa startup, você quer que ela dê certo. E se você quer que ela dê certo, você vai fazer uma propaganda positiva, sem cobrar nada por isso, né? Então também tem esse efeito multidão que ajuda no sucesso do negócio. E, cara, por exemplo, uma startup um pouco mais madura, um cara que já passou por rodada, né? E daí ele também quer fazer, por exemplo, um equity crowdfunding ou ele quer utilizar isso para outras coisas, né? Obviamente a gente está em um momento, acho que bom, né, para a plataforma que faz equity crowdfunding, principalmente pela nova regulamentação da CVM. Queria que você comentasse um pouco disso, né, e falasse assim, não é minha primeira captação, talvez seja a terceira, quarta, né? Como eu posso usar uma plataforma de equity crowdfunding para isso também, né? E o que isso vai impactar para as startups? E hoje eu só consigo fazer um crowdfunding se eu faturo até 10 milhões de reais. Então. Hoje esse é o limite, né? Quando a CVM apresentou a 588, ela idealizou o crowdfunding para empresas nascentes.
Então, a primeira versão da 588 foi apresentada, é um limite de faturamento de 10 milhões de reais, encerrado no ano anterior, né? Então, é sempre um ano anterior. Agora ela vai aumentar esse limite, vai majorar para 30 milhões. Então, a gente vai conseguir alcançar empresas que já não são nascentes, que já são mais maduras, mas que também têm uma necessidade de acessar o mercado, né? Seja para fazer uma captação primária, ou seja até para uma operação secundária, tá? Porque assim, hoje no crowdfunding, você só pode fazer a primária, né? Você só pode emitir os valores imobiliários ou os títulos de investimento e pela primeira vez no mercado. Com a nova reforma, né, da 588, vai ser possível que você dê saída para alguns investidores ou que você use o recurso a ser captado para fazer operações societárias também. Pô, mas isso é interessantíssimo. Então, se eu conseguir fazer operação no secundário, na verdade, as plataformas vão virar uma bolsa, né? Exato. A proposta é que, assim, cada plataforma seja também uma bolsa de valores de startups, tá? Algo aproximado, né? Não tão sofisticado quanto uma bolsa de startups. Mas sempre que você tiver uma empresa que captou crowdfunding em uma plataforma, ela vai poder negociar seus ativos naquela mesma plataforma no momento seguinte. Então, mesmo se eu não estiver fazendo a minha primeira, mas eu estiver fazendo uma outra captação, eu consigo colocar lá, né? Então, provavelmente nessa mudança, a gente vai ver quando vai sair. Tem expectativa para isso? A expectativa é que saia ainda em 2021, tá? Provavelmente ainda no primeiro semestre, mas eu imagino que seja mais para maio, mais ou menos. Incrível, mas assim, super rápido, né? E daí com isso eu vou conseguir, na verdade, colocar ações em secundário e dar liquidez, né, para os primeiros investidores, os primeiros funcionários, que é algo que é super necessário no... Exato. A gente ainda não sabe os limites que vão ser colocados, né? Mas certamente haverão alguns limites. Por exemplo, você não vai poder colocar todas as ações para negociação secundária, talvez uma parte delas só. Mas você vai permitir que investidores anjo de uma primeira rodada, eles possam colocar sua participação à venda, né? Ou funcionários que receberam stock option, né, por exemplo, ações por serem funcionários, eles também, que às vezes não está nem mais no time. Né? Isso é um baita pepino hoje, né? Porque o pessoal precisa esperar às vezes uma década para conseguir ter essa liquidez. Exatamente, porque ele só vai ter essa liquidez ou se ele for comprado, se a empresa for comprada, por exemplo, ou se ela atingir o estágio de ter as suas ações negociadas em bolsa. Com o crowdfunding... A gente sabe que aqui no Brasil não é fácil chegar lá, né? É uma jornada árdua, né? Com essa nova modalidade no crowdfunding, isso será possível no momento intermediário. Então, poxa, então é bem similar, na verdade, a talvez o que essas exchanges de criptomoeda têm hoje em dia, que cada uma na verdade, sua própria bolsa. Assim. A similaridade é exatamente essa, né? Porque não existirá um ambiente centralizado onde todas as startups que captaram crowdfunding terão suas ações negociadas ali. Mas cada uma terá a sua, entendeu? O desafio, talvez, é conversar com a CVM até para, numa próxima revisão da norma, permitir que uma empresa que captou numa outra plataforma possa negociar na minha bolsa, entendeu? Ou uma empresa que nunca captou no crowdfunding possa listar os seus ativos diretamente no meu ambiente de negociação. Sensacional. Pô, e com certeza, então, na frente da SMU, você está muito na frente do ambiente regulatório, né, na frente do CVM, etc. Vamos falar um pouco do marco legal das startups, que acho que é o que você vê talvez mais um pouco com o chapéu de diretor de AB Fintechs. Como está isso e o que é, na sua opinião, né, como está ficando essa regulamentação? Bom, o marco legal das startups, né, a gente teve a oportunidade de participar das discussões, né? E o status que eu consigo passar agora é que ele já foi aprovado, né, na Câmara e ele está agora em discussão no Senado, né? Uma vez aprovado no Senado, ele passa para a sanção presidencial ou se tiverem algumas modificações no texto, ele volta para a Câmara para depois ir para a sanção presidencial, tá? E Diego, o que alguém que não entende muito bem o que é o marco legal das startups, o que a startup pode se beneficiar com isso? Então, óbvio, não vamos falar de todos os pontos aqui, mas quais são os pontos principais que na sua visão é assim, isso puxa, uma mudança de paradigma aí para o ecossistema? Legal. Os pontos principais são, primeiro, a proteção do investidor, tá? Hoje no Brasil,
não existe uma diferenciação do que é uma startup ou do que é uma empresa tradicional, da economia tradicional. Tá? Para fins de, por exemplo, discussões no judiciário, seja no âmbito trabalhista, tributário, fiscal, é uma empresa, acabou. Tá? Porém, a startup ela tem um formato diferenciado, né? Porque ela recebe investidores. Que uma empresa em comércio de rua, por exemplo, não é comum receber investidores. Né? E esses investidores eles estão interessados no crescimento daquela empresa e não na gestão. Eles não querem entrar diretamente na gestão ou direcionar para que o empreendedor faça A ou B. Né? Eles estão interessados no crescimento daquele negócio. Então, assim, por eles não terem ingerência sobre as decisões da empresa, eles não poderiam ser punidos, né, com seu próprio patrimônio em alguma eventual demanda trabalhista, por exemplo, porque eles não tiveram um controle sobre aquela situação, eles são somente investidores. Assim como uma são empresa, gestores da empresa. Exatamente. Assim como uma empresa, por exemplo, ela levanta crédito num banco, uma ação trabalhista não vai processar o banco para reaver os direitos, né? O investidor de startups deveria ser tratado da mesma forma. Então, o marco legal, o principal ponto do marco legal das startups é isso, é tratar o investidor não como sócio, tá? Mas sim como um investidor do negócio, que não tem participação direta na gestão do dia a dia. Tá? Aí tem outros itens subsidiários, mas que são igualmente importantes. Por exemplo, tem a previsão do stock options, né, que a gente falou aqui também na nossa conversa, onde você entrega para os seus funcionários ações da empresa como uma forma de engajar, uma forma de, até como se fosse um benefício mesmo, para ele poder se manter incentivado em trabalhar com você. Mas hoje existem algumas assimetrias nesse formato, porque tem tributação que incide sobre uma operação que não deveria incidir, ou o momento da incidência tributária acontece antes de qualquer evento de aumento de patrimônio do funcionário, sabe? O objetivo é fazer com que esse instrumento seja eficiente, tá? Então, nesse momento a gente está discutindo para que o texto seja adequado, tá? Para que esse instrumento passe a ser utilizado dentro da dinâmica das startups. Ele já é utilizado, tá? Não estou dizendo que ele não é utilizado, não vai ser uma inovação, mas ele vai trazer um tratamento diferenciado, fazendo com que ele seja mais benéfico para a própria empresa adotá-lo. Entendi. É mais parecido um pouco com o que você consegue replicar no mercado mais maduro, igual o americano ou então o inglês, né? Exato. Então, por exemplo, esses ambientes que são um pouco mais maduros, né, que já estão um pouco mais à frente, eles adotam esse método há muito tempo, né? Uma empresa, quando ela está começando as suas atividades, ela não tem capital suficiente para pagar ou para remunerar um profissional de alta performance que ela precisa ter para alcançar seus objetivos, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é uma promissora empresa, né, a crescer rápido. E ela pode atrair esses talentos mencionando a oportunidade deles fazerem parte desse crescimento. Então, fala assim, hoje eu não consigo te pagar um bom salário, mas eu consigo transformar você em um futuro sócio desse negócio e essa sua participação futura vai valer muito mais do que qualquer remuneração que você teria hoje. Então, você topa entrar nesse jogo, né? Você topa receber um pouco menos do que você receberia numa empresa grandiosa, mas podendo fazer parte disso lá na frente, né? do sucesso do meu negócio, e aí você consegue atrair. Então, empresas, por exemplo, que recebem investimento atrás de investimento, chegam no status de unicórnio, por exemplo, a pessoa que trabalha lá, que tem as opções de ações, os stock options, ela consegue enxergar isso a cada rodada de investimento, entendeu? Falou assim, hoje, com base no valuation da empresa, hoje a minha participação está valendo 200 mil reais. Aí sai uma rodada nova, nossa, está valendo 800 mil. Aí sai mais, nossa, já está em 5 milhões, sabe? Então, assim, isso existe, isso é possível. Então, a gente quer que essa dinâmica seja difundida e eficiente no Brasil. Não adianta nada você criar um mecanismo interessante, mas que a tributação desencoraje. Sim, principalmente para tornar mais competitivo o mercado de trabalho e conseguir ter muito Exato. Bacana. A gente que empreende mercado de tecnologia sabe das dificuldades de contratar um desenvolvedor de alta performance, né? Sim. É muito competitivo, assim, sabe? A remuneração também não está das melhores, né? Para a gente que tem que contratar esse tipo de profissional, porque tá distorcido, né? Então, a partir do momento que a gente tem esses instrumentos
né, para engajar esse profissional a eventualmente receber um pouco menos do que ele receberia numa empresa tradicional, mas entregar para ele uma visão de futuro melhor, uma perspectiva melhor, vai tornar o nosso ambiente de negócios muito mais competitivo. Pô, bacana. E ainda na frente da BFintech, né, obviamente acho que você tocou bastante nesse espaço de regulamentação. O que você fazia, então, o que era seu papel lá, né, antes? Então hoje você é o diretor, você me falou um pouco que você estava mais nesse ambiente regulatório, né? Isso. Conta um pouco disso pra gente, um pouco o futuro da associação. Então o que vocês veem aí para os próximos anos e o que ela veio fazendo até hoje? Claro. Falando um pouco do que é a BFintex, né, é a Associação Brasileira de Fintechs. É uma associação representativa, né, que hoje a gente tem 420 membros, tá? Então são 420 fintechs que fazem parte da nossa associação, num universo de mais ou menos 700 fintechs no Brasil, então a gente é bem representativo. A gente surgiu em 2016 com a intenção de representá-las, tá? Tornar uma voz única na conversa com o poder legislativo, executivo, reguladores, enfim, sempre que precisar trazer uma clareza regulatória, um desenvolvimento legislativo, a BFintex assumir à frente, né? Isso mostra uma organização de mercado, né? Mas ao mesmo tempo a gente vem colhendo resultados, né? O que mostra esse crescimento. Quando a gente começou, a gente era menos de 100 fintechs, eram umas 60, 70, hoje são 420. Então a gente cresceu bastante e as principais pautas relacionadas à inovação e tecnologia do mercado financeiro, a BFintex participou. Então, Open Banking, que está sendo discutido agora, a BFintex tem um assento lá na organização que discute o Open Banking. O Pix, a gente teve desde o começo discutindo na mesma mesa com grandes bancos e o Banco Central para representar as fintechs, né? E outras iniciativas que estão por vir, como, por exemplo, o Sandbox regulatório, que são ambientes de testes para que inovação possa ser utilizada no mercado financeiro, né? Mas, além disso, a gente também trabalha com promoção de atividades e provocar negócios entre as fintechs, né? Então, a gente sempre organiza encontros, eventos, faz com que as fintechs tenham mais visibilidade, possam ofertar o seu produto ou o seu serviço de uma maneira amplificada no mercado. E o que é o futuro da BFintex, né? Então, hoje vocês trabalham muito nisso, né? Nessa questão de networking, conexão, fazer evento, ambiente regulatório, né? Mas o que você vê que é importante a associação deve fazer para o futuro das fintechs? Eu enxergo o futuro da BFintex não só como uma associação representativa, mas como um hub de inovação e um ambiente de negócios, tá? E assim, um pouco mais aberto, inclusive. Para que ele não seja só exclusivo para fintechs, né? E que entidades que não sejam fintechs ou que não atuem no mercado financeiro de capitais também possam se associar e participar daquele ambiente, daquela praça onde as pessoas se encontram para fazer negócios. A gente usa muito como referência as maiores associações de fintechs do mundo, né? A gente, por exemplo, tem a Associação de Hong Kong, que é um país que é menor do que a cidade de São Paulo, com uma população menor que a do Rio de Janeiro, e tem mais de 5 mil associados na associação de fintechs deles. Sério? Caramba! Só que os associados são big techs, empresas de consultoria, de auditoria, bolsas de valores, stakeholders, bolsas de valores de vários países da Ásia, não só de Hong Kong. Então, assim, os stakeholders, igual você falou, é um hub de conexões. Então, o futuro da BFintex é ser um hub de conexões da América Latina, talvez do hemisfério sul, o maior do planeta. Pô, sensacional, sensacional. E dentro da BFintex ainda, falando, né, hoje como é que você divide o espaço do seu trabalho? Porque você tem a SBU, você tem a BFintex, né, putz, é um desafio. Como é que você divide esses vários chapéus? É um grande desafio, né? Então, assim, é importante mencionar que na BFintex eu sou voluntário, eu não sou remunerado, né? Então eu estou lá porque eu quero e porque faz parte do meu propósito individual de ego, de representar também esse ambiente que eu ajudei a construir, tá? Mas assim, eu também preciso dedicar tempo para a empresa que eu construí também, que é o meu plano, né? Igual eu falei, não é nem A nem B, é só plano. Então, assim, a gente tem uma equipe dedicada na BFintex, que são profissionais de alto gabarito, que trabalharam em grandes empresas multinacionais, e que trabalha no dia a dia para tocar as atividades em andamento. A parte estratégica, aí a diretoria se reúne uma vez por semana só para direcionar essa equipe como fazer.
né? Mas ao mesmo tempo a gente também tem compromissos, né? Por exemplo, reuniões com reguladores, reuniões com nossos mantenedores, a gente precisa conciliar com a nossa agenda, então acaba sendo bem desafiador. E Diego, e como é você receber investimento, né? Porque acho que você é investidor, você tem uma plataforma para os empreendedores conseguirem investimento de terceiro, e você também recebeu investimento para a plataforma, até para você ter esse skin in the game, tudo que você falou, né? Então, conta para alguém, né? O que é receber um investimento e qual a diferença de você dar o investimento para receber? Sim, sim. Bom, receber o investimento acho que é o primeiro passo de que o seu negócio está caminhando bem, né? Porque a partir do momento em que você extrapola o capital próprio, né, e dos sócios e começa a atrair interesse de outros investidores que querem fazer parte daquilo, é que você está acertando a mão, né? Então é muito gratificante receber investimento. Mas ao mesmo tempo a responsabilidade aumenta proporcionalmente, né, à sua gratificação, porque você precisa prestar contas, você precisa fazer um uso consciente, né, diligente desse recurso, desse terceiro, até porque você também está fazendo uso de recurso de outras pessoas que suaram para ter aquele dinheiro, né? Nada cai do céu, né? Então, assim, é um mix de satisfação, mas também com grandes responsabilidades a serem assumidas, né? Mas aí, com o passar do tempo, você aprende que esse investimento assim, é necessário para você alcançar seus objetivos que você não alcançaria na mesma velocidade se você não a recebesse, né? Então, você tem que sempre estar aberto a receber propostas de investimento, independente de onde ela venha, né? Claro que você precisa também escolher quem é o seu investidor, né? No momento onde você está nascendo e precisa de combustível para chegar um pouco mais longe, é importante você estar alinhado com algum investidor que possa te ajudar nessa jornada também, não só com dinheiro, né? Alguém que possa abrir portas, alguém que tenha conexões com o mesmo mercado que você atua, né? Ou alguém que já passou pelo que você passou e sabe como te direcionar para que isso possa acontecer de uma maneira mais fluida, né? Aí, a partir do momento que você começa a crescer e atingir outros patamares, aí os investidores acabam ficando um pouco mais institucionais, digamos assim, né? Então você acaba entrando na estratégia de um investidor. Então, se você precisa também olhar a estratégia desse investidor. Essa estratégia, ela está conectada com a sua? Essa estratégia é importante também você observar onde ele quer chegar, né? Vai ter algum ponto de conflito lá na frente, né? Então, isso também é interessante. Qual é a tese que esse fundo tem, né? Em que tipo de empresa ele investe, né? Exato, e qual que é a complementariedade com as outras investidas dele também, né? É importante, por exemplo, tem alguma investida dele que em algum momento pode virar o seu competidor, né? Você precisa olhar o portfólio dele, né? Ou então, o portfólio dele é um portfólio de sucesso? E qual que é o histórico dele, né, de saídas exitosas, né? Ele conseguiu entregar equity value, né, para os seus investidores, né, porque o investidor institucional é dinheiro de terceiros também. Então, isso sempre tem que ser levado em consideração, tá? Mas a minha recomendação é sempre estar disponível para receber o maior número de investidores possíveis. Bacana. E na frente ainda da B-Fintechs, né, o que você vê para o segmento de fintechs? O que você vê que é o futuro das fintechs e a próxima onda? Então, se você fosse falar, poxa, surgiram tantas fintechs, né, a associação cresceu tanto, mas o que você vê um pouco de mercado que deve acontecer no mercado de fintechs e quais fintechs devem surgir mais aí para os anos a vir? Legal, essa pergunta é muito boa. Assim, como eu estou muito inserido nesse mercado, a gente consegue perceber alguns movimentos, né? E assim, tem um movimento que vem acontecendo, são das empresas ou conglomerados que não são do mercado financeiro. Então são conglomerados do agronegócio, do varejo, sabe, de mobilidade, logística, enfim, que querem de alguma forma ofertar serviços financeiros. Seja porque vai tornar o seu dia a dia mais fácil, né, mais eficiente, ou ele vai ganhar mais relevância, ou porque o seu usuário, o seu cliente final já quer que isso aconteça. E você não tem como escapar, né? Então, por exemplo, hoje
O mesmo aplicativo que você pede o delivery de comida na sua casa, você consegue pagar uma conta de consumo, né? Isso é uma estratégia desse aplicativo para reter você, continuar usando aquele serviço. O mesmo aplicativo que você destrava uma bicicleta nesses serviços de mobilidade urbana, você consegue transferir dinheiro para um outro usuário do mesmo serviço. Então, por exemplo, cashback, né? É muito comum ter o cashback nas compras que você faz em e-commerce, né? Mas esse cashback é depositado numa carteira digital, né? E essa carteira digital lhe permite pagar contas, transferir, serviços do dia a dia, né? Não é tão sofisticado quanto um banco de investimentos, um home broker, né? Mas ele rende, inclusive, 100%, 200% do CDI, né? Então, essa fintechização, digamos assim, de serviços não financeiros faz com que as fintechs de infraestrutura, que são as chamadas Banking as a Service, começam a florescer, entendeu? E não só surgir, mas também como gerar atratividade para aquisições, M&As, né? Então é muito mais fácil um conglomerado de e-commerce, ao invés de desenvolver do zero uma carteira digital, ela vai lá e compra uma que já está pronta, né? Ela só integra no seu sistema. Acho que inclusive tem acontecido alguns movimentos nesse sentido no mercado, né? Até para empresas maiores, né? E como é que você vê o futuro de infraestrutura dos bancos em si nisso, né? Porque quando todo mundo é a sua própria conta corrente, quando todo mundo tem o seu próprio cartão, né? Quando todo mundo tem acesso a essa infraestrutura bancária, o que você vê como o papel dos bancos na economia, né? Eu enxergo os bancos agora mais ou menos igual a gente fala na tecnologia, né? Tem o front-end e o back-end, né? Os bancos eles vão ficar um pouco mais no back-end. Porque assim, eles investiram décadas em tecnologia, segurança da informação, eles são silos de informação, dados e valores, né? Mas com o surgimento de novas empresas que são muito centradas no que o usuário final quer, ela consegue criar aplicações que são muito mais agradáveis do ponto de vista de experiência, né, na jornada de utilização daquele serviço. Mas a parte financeira nunca vai deixar de existir. E com plataformas como o Open Banking agora, onde você pode se conectar diretamente num banco sem precisar estar num acesso logado, por exemplo, essas empresas vão conseguir fazer uso dessa infraestrutura bancária, né, sem precisar ser um banco, tá? Isso hoje já existe, por exemplo, tem aplicativos de gestão financeira que você sincroniza suas contas que você tem em mais de um banco no mesmo aplicativo. Então você consegue ver qual o saldo que você tem no banco A, no banco B, se precisa transferir do A para B para cobrir eventualmente cheque especial de outro, você consegue fazer no mesmo aplicativo, sem precisar acessar a internet banking nem nada. E essa dinâmica vai começar a existir em todos os segmentos, independente se financeiro ou não, tá? E o papel dos próprios Challenger Banks, né? Que a gente tem, poxa, no Brasil hoje tantos, né? Mas o que eles vão fazer? Então, se o banco tradicional vai virar para você um pouco mais dessa infraestrutura, né, para fazer tudo isso acontecer, qual o papel do Challenger Bank nisso tudo? Eu acho que assim, o Challenger Bank, na verdade, eu acho que ele vai ganhar até mais insumo, tá? Acho que o terreno vai ficar até mais fértil para ele. Primeiro porque ele não precisa de uma estrutura física para atingir ou impactar os seus clientes, né? Ele não precisa ter uma agência lá no Alto Amazonas, ele faz isso por meio de aplicativos móveis. Os bancos tradicionais estão fechando as agências, né? Até porque os challengers estão conseguindo alcançar esses usuários com muito menos recurso, muito menos capital, né? Ele não precisa gastar tanto recurso para atingir essas pessoas. E aí, com essa dinâmica agora, onde todo mundo tem smartphone, você vai abrir espaço para que os challengers consigam competir em igualdade com um grande banco, tá? E essas infraestruturas ou essas novas modalidades que estão surgindo, como o Pix, por exemplo, faz com que você consiga ofertar um pagamento instantâneo, uma alta disponibilidade de recurso, né, numa transação financeira, para uma fintech que surgiu há um ano atrás. Isso antigamente, assim, você não conseguia fazer uma TED ou até então em 10 segundos, 30 segundos, no máximo meia hora, uma TED já estava disponível para você. Uma fintech eventualmente não conseguia fazer isso, porque ela não está conectada no mesmo sistema que os bancos estavam. Hoje está todo mundo no mesmo patamar, né? Então fomenta essa competição, vai fazer com que os Challenger Banks ganham bastante espaço. Pô, bem bacana, Diego.
Perguntando algumas últimas, então, para você, rapidão, acho que eu posso fazer a pergunta e você coloca o que vem na sua cabeça, do que você gosta, né? Então, me fala um livro que para você é uma referência, um livro Legal. Que você gostou aí. Já adianto aqui que eu gosto de coisa velha, tá? Então, um livro que eu li que me impactou muito é um livro dos anos 30, né? Legal. Que chama A História da Riqueza do Homem, que é do Leo Huberman, né? Ele faz mais ou menos assim, a teoria econômica com base em fatos históricos e fatos históricos com base em teoria econômica, tá? Então ele passa por, assim, tudo, desde o surgimento da moeda, as primeiras operações bancárias, mercadores de Veneza, comunidade judaica, né? Fala bastante até o começo do século passado. Esse livro, assim, me impactou muito, acho que foi até um dos direcionadores da minha carreira, assim, trabalhar no mercado financeiro, né? E recomendo para as pessoas que querem empreender nesse segmento. Pô, legal. E um filme? Um filme. Também, mais um filme que me impactou, que eu assisti quando era criança, que chama Império do Sol, né? Um filme do Steven Spielberg, né, diretor, onde ele conta a história de um jovem de uma família rica que morava na Ásia, se eu não me engano na China na época, que era nos anos 40, na época da Segunda Guerra Mundial, quando a China foi invadida pelo Japão, né? E nesse episódio de invasão, esse menino acabou se separando dos pais numa multidão, assim, né? Quando teve uma situação onde eles estavam tentando sair do país, acabou se afastando. E assim, e a história dele de sobrevivência no ambiente de guerra, assim, sabe? De resiliência, de fazer aliados para poder sobreviver, para conseguir ter acesso à comida, assim, sabe? Com tão pouca idade, foi algo que me chamou muita atenção, assim, sabe? E várias situações do dia a dia, assim, quando eu sinto dificuldade, às vezes eu lembro de cenas do filme, assim, sabe? Então é bem inspirador. Pô, legal. E um lugar para visitar? Você me falou que você gosta de viajar. Sim, eu gosto de viajar. Já viajei para dezenas de países, né? Assim, tem uma região do mundo que me fascinou muito e inclusive, assim, tem vários contrastes, né? Que é o leste europeu, só que no lado norte, né? Que é uma região no Mar Báltico, né, que inclui a Finlândia, a Rússia e a Estônia, né? Então, assim, a Estônia é um país que se digitalizou muito rápido, fazia parte do comunismo, né, do soviético, até o final dos anos 80, começo dos anos 90, e em menos de 2 décadas virou referência em educação, tecnologia. É um país, assim, muito inspirador. E logo na sequência faz fronteira com a Rússia, né? Que ainda é uma superpotência, né? Mas assim, tem outro contraste, né? Então quando você faz essa jornada, né, da Estônia para a Rússia e da Rússia para a Finlândia, você passa por 3 regiões assim que estão no mesmo ambiente geográfico, mas com visões econômicas e sociais totalmente distintas uma da outra, assim. Então uma região que eu fiquei muito impressionado e gostei muito de ter visitado. Pô, legal. E uma característica do Diego que o pessoal normalmente gosta? Bom, as pessoas falam que eu sou um cara comunicativo e simpático, né? Então eu gosto de valorizar muito isso, né? Conversar com as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer também. Quando a gente faz as avaliações da equipe lá na SMU, eu sempre recebo isso. O Diego gosta de ouvir, né? Quando tem algum problema, eu procuro o Diego para conversar. Então eu acho que essa é uma característica de ser comunicativo, mas também saber ouvir as pessoas. Pô, bacana. E um hobby de você? Tá, eu gosto muito de música, cara, muito. Mas assim, eu sou um péssimo músico, porque eu não aprendi a tocar nenhum instrumento nem nada, né? Mas eu passo horas tentando descobrir bandas novas. Sou meio roqueiro, acho que dá pra perceber pelo meu visual. Um pouco. Mas assim, eu gosto de bandas alternativas, bandas de punk, hardcore, metal, essas coisas assim. Bem pauleira mesmo, aquelas que você não consegue entender direito o que o cara tá falando, né? E passo horas navegando, os algoritmos devem ficar loucos comigo, assim, né? O que é esse cara aí? Que ouve uma banda do Canadá e do nada tá ouvindo uma banda da Finlândia, assim, sabe? Então, eu passo horas tentando buscar novas referências. E um motivo de orgulho? Motivo de orgulho, cara, é ter conseguido colocar esse meio de pé, assim, sabe? Foi a primeira empresa no Brasil que fez o que a gente faz, né? E foi muito desafiador, assim, sabe? Eu largar uma carreira da advocacia, que eu já estava caminhando ali para uma estabilidade, já era sócio de um grande escritório, né? E já tinha em muito pouco tempo atingido um patamar interessante na carreira.
e eu tive a sensação de voltar muitos anos atrás, assim, né, para começar um negócio do zero. E ver a empresa hoje contratando, hoje a gente tem 30 colaboradores, né? A gente conseguiu financiar já mais de 27 empresas, com outras 4, 5 em captação agora. É um motivo de orgulho mesmo, cara. Eu sou empreendedor sendo realizado. Legal, parabéns. Tem algumas últimas palavras pra gente? As últimas palavras, assim, a gente compartilha profissionalmente, né? O mesmo sou empreendedor também, né? Então admiro muito o sucesso que a 55 alcançou também em tão pouco tempo. Virou referência, né, no que vocês fazem. E também agradeço a oportunidade de poder falar aqui um pouco sobre a SMU, falar um pouco sobre a BFintex e muito grato de estar próximo de vocês também. Pô, legal, obrigado. A gente que agradece de ter você aqui, é um prazer ter uma referência igual a você, né? E com certeza, a gente precisa fazer mais coisas juntos também no futuro, né? Vamos sim. Obrigado, Diego, de ter vindo aqui e a todos vocês de terem assistido mais um episódio do Propulsão. A gente se vê na próxima.